Agora vamos para uma entrevista, gente, importante sobre a aprovação do projeto de lei da dosimetria. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o senador Carlos Portinho, que é líder do PL no Senado. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente em tempo real. O senhor acredita que o projeto, já vai ser colocado em pauta na semana que vem e que ele tem chances de passar? Olha, há uma costura que começou a ser feita na Câmara dos Deputados, que houve a participação também do Senado Federal. Eu, pessoalmente, deixo muito claro sempre que falo, minha meta é a anistia ampla, geral e restrita, é o único instrumento que vai pacificar o país e fazer com que a gente olhe para frente e não para o passado. Mas o que hoje a gente tem é o PL da dosimetria, dito dosimetria, um PL de redução das penas, porque ela junta o crime de golpe de Estado com outras manifestações que houveram e, com isso, há uma redução da pena. Do outro lado, não importa a minha posição pessoal, há milhares de famílias devastadas que estão esperando uma resposta do Congresso e a gente sabe que no Legislativo o ótimo é inimigo do bom. Então, para o momento, o que a gente tem e deve avançar aqui no Senado é esse PL que a Câmara aprovou, o que não significa de forma alguma que a gente não vai continuar buscando a anistia ampla, geral e restrita. Agora, senador, o senhor confirma que houve uma articulação do seu partido junto à família Bolsonaro com líderes do Centrão para que esse PL fosse votado ontem de forma inesperada, como disse a base governista, não era esperada a votação desse PL ontem. E aí, o que se diz entre os articuladores é que houve uma negociação por parte do seu partido, por parte também do Centrão e do presidente da casa, Hugo Motta, para que, depois da fala de Flávio Bolsonaro, a candidatura dele seja retirada para uma candidatura que agregue mais os líderes do Centrão, que seria de Tarcísio de Freitas. O senhor está sabendo de alguma articulação nesse sentido? De forma alguma. Primeiro que as articulações da Câmara são da Câmara, das lideranças da Câmara. Eu respeito o líder Sóstenes, nosso líder Altineu, vice-presidente da Câmara do PL. Eles estão já há muito tempo buscando a anistia. Eles são leões brigando pela anistia e o que eles receberam em retorno era a possibilidade da aprovação do PL, desse PL da redução de penas. Isso é um trabalho de muitos meses que foi sendo feito de convencimento até conseguir os 291 votos. O líder Sóstenes Cavalcante, deputado federal, dizia que tinha 290 votos, e ele estava correto, e isso foi demonstrado. Com relação à candidatura do Flávio, é importante ter um Bolsonaro, e sempre foi dito também que o Bolsonaro estaria na chapa brigando com Lula, seu antagonista. Os governos são governos diferentes e a candidatura do Flávio permite a comparação de governos. Um governo do mais imposto, da insegurança, e o governo passado que reduziu impostos e que o país se desenvolveu muito melhor do que nessa última quadra do atual presidente. O próprio senador Flávio, ele disse que o interesse maior dele é na anistia. Então, ele, inclusive, por uma questão de humanidade, coloca à frente essa questão de qualquer outro interesse político. Não me parece que esse PL atenda a maneira como o Flávio colocou a questão. A gente quer a anistia e vai ter, em algum momento, a anistia ampla, geral e restrita, porque é o único instrumento que vai pacificar o país. Ele atinge, inclusive, os próprios ministros do STF, aqueles que cometeram abusos, e por isso é o instrumento que pacificará o país. Senador, o senhor acha que ainda cabe nesse projeto algum tipo de mudança? Existe essa possibilidade, já que ele passou dessa forma, houve uma negociação do próprio relator, do Paulinho da Força, com uma base governista, também com parte ali da base que é do governo Bolsonaro, dos apoiadores de Bolsonaro. O senhor acredita que existe uma brecha ainda para a anistia ser votada ou ser modificado esse projeto da dosimetria? Os acordos feitos na Câmara geralmente são cumpridos aqui pelo Senado Federal. Se foi um acordo, ele vai ser cumprido na íntegra. Agora, isso não significa que nós vamos desistir do nosso país de buscar a anistia e a pacificação
pacificação do nosso país, né? São coisas distintas. A gente, como eu falei aqui, já aprendeu aqui no Poder Legislativo que o ótimo é inimigo do bom. E, no momento, esse projeto é bom para aquelas famílias devastadas que aguardam por uma resposta e pela redução das suas penas, porque entendo eu que houve uma revolta popular, não houve golpe, e é o que temos no momento, né? Agora, isso não significa que não vamos continuar lutando pela anistia. A anistia é absolutamente necessária para o país, e independente desse projeto de redução de penas, uma coisa não anula a outra, ao contrário. Agora, só para a gente encerrar, senador, já agradeço a sua participação. Caso passe e o presidente Lula não faça nenhum veto, você acredita que Flávio Bolsonaro permanece na candidatura ou abre espaço para Tarcísio de Freitas? Olha, não sei nem se seria Tarcísio de Freitas, isso veio de você. Na verdade, o senador Flávio Bolsonaro, ele coloca a sua candidatura de forma legítima, reeditando, né, e permitindo a comparação de governos, ocupando um espaço vazio, né, uma pessoa altamente preparada, representa e o eleitor identifica ele, né, como um representante de um governo que ele já conhece, né, o resultado, né, um resultado positivo para o país, que as estatais davam lucro, né, que havia responsabilidade fiscal, que os impostos eram menores, né, isso é uma questão. Agora, o Flávio foi muito claro, ele abriria a mão pela anistia, né, e a anistia ainda não chegou. Chegará, né, não sei se antes das eleições ou certamente chegará após na próxima legislatura. Muito obrigada, então, senador Carlos Portinho, pela entrevista ao vivo aqui em Tempo Real à Jovem Pan News. Muito obrigado a toda a audiência da Jovem Pan News. Um abraço. Agora, 3h05, vamos repercutir essas falas do senador Carlos Portinho com os nossos analistas do dia, o Mano Ferreira e o João Belucci. Mano, o senador deixou claro que a base da oposição quer, sim, a todo custo, a anistia. E que se ela não vir, Flávio Bolsonaro se mantém na candidatura à presidência ano que vem. Você acredita que isso pode mudar? Eu acredito que é um blefe, Márcia, porque estamos falando basicamente de uma espécie de mundo paralelo do bolsonarismo, onde fazem de conta que o presidente Bolsonaro não foi o primeiro presidente da história do Brasil, desde que o Instituto da Reeleição existe, a perder a sua reeleição. Então, não foi um governo aprovado pela população, foi o primeiro que, com a caneta na mão, foi demitido pelo povo. Então, isso não pode ser ignorado. Não há, também é muito curioso ver esse discurso em defesa da pacificação como se o país estivesse vivendo uma guerra civil entre facções políticas no meio da rua, e não é isso que está acontecendo. O brasileiro, em sua maioria, está correndo atrás de pagar suas contas no fim do mês. Ele não tá pouco se lixando para político A ou político B, ele quer pagar as suas próprias contas. E, infelizmente, a gente vê a política brasileira aprisionada nessas bolhas, como se todo o país devesse ficar paralisado em função de um ou outro populista que está preso. Isso é muito lamentável. Enquanto essa for a tônica da nossa política, seguiremos num rumo que está longe da prosperidade. João Belucci, o senador Carlos Portinho, também negou que houve uma espécie de negociação do Centrão com o PL e com o Hugo Mota para colocar isso de última hora. Segundo ele, já estava sendo negociado há muito tempo. Pois é, na verdade é difícil com que os senadores, os parlamentares, né, falem claramente, que foi negociado é isso ou é aquilo, sempre fica no ar. Mas o que o Portinho deixou bem claro é que seria a questão da anistia, né, não da dosimetria para a retirada da candidatura do Flávio, que não me parece muito factível, considerando todo o esforço que a Câmara fez ontem, inclusive votação de madrugada, né, que é bastante incomum, né, que aconteça. Então, me parece que a questão da dosimetria é o que vai pautar a questão da retirada da candidatura do Flávio, pelo menos tudo indica, vide esse esforço hercúleo da Câmara ontem. E lembrando que, caso avance a dosimetria, passe no Senado, o governo Lula aprove, sancione o VET, depois passe pelo Congresso e entre em vigor e as pessoas saiam da cadeia, isso já tenderia a dar uma enorme pacificada, nos termos que o senador usou, com as pessoas saindo da cadeia. Acho que já seria um grande pacificador para o país. E aí depois se discute a questão da anistia, porque seria uma limpeza da ficha, né, das pessoas, porque a dosimetria ainda haveria condenação, né, ficha criminal das pessoas, tudo, só que a diminuição da pena permitiria que parte delas
ou grande parte, saísse dos presídios. Então, a tendência é que posteriormente haja essa lavagem burocrática por meio da anistia. Mas o sair da cadeia acho que já seria uma grande conquista para o eixo bolsonarista, que vinha tendo grandes dificuldades na Câmara, lembrando que a parte bolsonarista, enfim, não é maioria nem na Câmara e nem no Senado. Então essa construção certamente tem algumas parcelas a se pagar, e tudo indica que a parcela é a retirada da candidatura do Flávio Bolsonaro e franquear ao apoio alguém do centro-direita, como muito provavelmente o Tarcísio, tudo leva a crer que será o Tarcísio. Agora, deixando claro que para o STF, qualquer tipo de anistia é inconstitucional. Inclusive, eu estava vendo um jurista falar mais cedo, Mano Ferreira, que até essa dosimetria, dependendo do ângulo que ela for vista, também pode ser inconstitucional, viu? Mas aí geraria uma grande celeuma e mais uma disputa entre poderes, porque vale lembrar, o próprio relator Paulinho da Força, ele é um político com muita interlocução com o Supremo Tribunal Federal. Ele é o presidente nacional do Solidariedade, o partido que é o autor da ação que permitiu ao Gilmar Mendes dar aquela canetada monocrática que retirou do Senado a prerrogativa do impeachment de ministros do Supremo. Então, estamos falando de um projeto que, por vir com a relatoria de Paulinho da Força, certamente tem a bênção do Supremo Tribunal Federal. E quando o Alcolumbre diz também, vou já colocar, porque já houve uma articulação ali com os ministros, né? Agora, só uma pergunta rápida para os dois. João Bellucci, se fosse hoje, você acredita que Flávio vai manter a candidatura ou não? Eu acredito que não, a depender da aprovação da dosimetria. Se a dosimetria passar e o Supremo, em teoria, não interferir, acho que ele não mantém a candidatura e franqueia o apoio, muito provavelmente, ao Tarcísio. Mano? Não mantém, também retira ali em meados de fevereiro. Perfeito, muito obrigada pelas análises.